Olá! Continuando a sequência do Match Pilates. Então, lembra que você pegou seu tapete, foi lá treinar um pouquinho? Ótimo, agora vamos continuar um pouquinho com a parte teórica. Vamos para o Rolling Like a Ball. Então, exercício super divertido. Inclusive, quando você for dar aula para as crianças adoram. É um dos exercícios mais, que eu acho, um dos mais gostosos de realizar. E ele é de fácil execução. Você só precisa entender o jeito do movimento, entender aonde você precisa colocar a força para ficar um exercício divertido. Bom, Rolling Like a Ball. Então, rolando como uma bola. A ideia é, lembra aquela curvatura, aquela coluna em C que nós tínhamos utilizado no Roll Up? A ideia agora é manter essa coluna em C. Pode deixar os pés apoiados no chão ainda, só faz a coluna. E vamos pensar em apoiar entre o seu cóccix e a lombar. A ideia é achar aquele pontinho de equilíbrio onde você consegue se sustentar sem cair lá para trás. Então, nesse primeiro momento, só para você sentir aonde está esse encaixe, desencaixe, eu vou pedir para você encaixar o quadril e desencaixar o quadril. Então, vai sentindo isso, então desencaixa, isso, encaixa. Perfeito. Vai sentindo aonde é esse pontinho. Ele, a princípio, não vai ser muito fácil de achar. Você vai ter que ficar brincando um pouco com esse movimento da sua coluna e do seu quadril para entender ele. Achou o seu ponto de equilíbrio? Agora você vai tirar os seus pés do mat, inspira parada e na expiração vamos fazer um rolamento lá para trás, soltando o ar, inspira e volta soltando o ar. Puxa, solta e descansa um pouco. Então a ideia é que você inspire, role para trás soltando o ar, inspire lá atrás e volte soltando o ar. Eu preciso de uma respiração agora um pouquinho mais curta, sem perder essa ação das costelas e do aprofundamento do abdômen, mas para dar tempo de fazer um movimento. Então eu tenho um movimento rápido que não pode ter uma respiração curta. Eu preciso tentar coordenar tudo isso. Então o que a gente tem que pensar? Em desacelerar um pouquinho o movimento e acelerar um pouquinho a respiração. Tentar encaixar tudo isso, sincronizar, para que você consiga inspirar e expirar. Então, você inspira a parada e solta o ar, rolando lá para trás. Inspira e volta, soltando. Respiração rápida e contínua. Acha o seu ponto de equilíbrio e pés não encostam mais no chão. Lembra daquele pontinho de equilíbrio entre o cóccix e a lombar? Você tem que se sustentar a partir disso. Os pés não encostam para te ajudar nessa base de equilíbrio. Pode relaxar. Uma ideia também que você pode utilizar é segurar a respiração. É você inspirar na volta e descer soltando o ar. Lembra que eu falei que é possível no Pilates estimular respirações diferentes? Então, por que não sustentar um pouquinho para fazer o movimento? Eu, particularmente, eu gosto dessa respiração para ir, para voltar, para você poder realmente aproveitar o movimento, não ficar preocupada em segurar o ar, mas é uma ideia também, você pode estimular essa respiração. Então, o que seria? Inspira parada, solta o ar descendo e já volta inspirando. Então, solta o ar, inspira subindo. Solta o ar, inspira subindo. É uma maneira de utilizar somente uma respiração. Eu particularmente gosto daquela sequência mais lenta, então onde você tenta coordenar a respiração com o movimento. No Rolling Like a Ball, nós fazemos 6 repetições, normalmente na sequência do Match Pilates. Uma maneira de deixar um pouquinho mais fácil para o seu aluno é ele não precisar, nesse primeiro momento, achar o ponto de equilíbrio. Você vai estimular nele de encaixar e desencaixar o quadril e ir criando mecanismos para ele entender aonde seria esse ponto entre o cóccix e a lombar, mas com os pés apoiados no chão. Então ele não precisa achar aquele ponto para ficar lá em cima. Você pode executar inspira, desce soltando o ar e volta apoiando os pés no chão. É claro que se você fizer de uma maneira muito lenta, você não vai ter impulso para voltar. Então tomar um pouco de cuidado com isso também. Assona o seu abdômen para conseguir subir e descer e sempre com a coluna bem arredondada. Um erro muito comum dos alunos é tentar alongar a coluna, numa forma de tentar elevar com mais facilidade. Então pensa que você não pode deixar sua coluna reta e você vai perceber isso quando seu aluno descer e cair igual uma jaca no chão. Você vai saber que ele está desmoronando. Então pode cair com a coluna reta. Tá vendo que não tem nem impulso para voltar, você não consegue bater e voltar.
O corpo para lá embaixo. Ainda a Rebeca, ela consegue voltar porque ela tem bastante força no abdômen. Um aluno normal, ele vai e fica. E lá ele não sai mais. Então a ideia é, se você arredondar bem a sua coluna, se você não tentar alongar a sua coluna, você não vai perder esse movimento. Lembrando, a base do Rolling Like a Ball é a coluna em C. Isso é um movimento preparatório para fazer os exercícios aéreos do Cadillac. Eu tô falando, adiantando essa dica agora, é um spoiler, na verdade. Tô adiantando essa dica para vocês prestarem bastante atenção, porque você vai precisar disso lá na frente. Então não esquece, guarda aí, coluna em C, vou utilizar isso para tudo. Apesar de não parecer, porque lembra um movimento errado, você realmente assona o abdômen e libera os músculos da lombar, os paravertebrais. Então, 6 repetições. Essa é uma forma de fazer um pouquinho mais fácil, né? E eu acho que uma forma mais avançada dele, a gente entra nesses movimentos aéreos que eu falei para vocês. Então, eu não tenho como... Acho que a gente nem precisa de um estímulo mais pesado pro Rolling Like a Ball. Outra ideia que você pode deixar para esse exercício ficar um pouquinho mais fácil, para você às vezes precisar poupar algum aluno, com alguma restrição mesmo de coluna, é você apoiar suas mãos nas laterais do tronco. Isso, pode apoiar um pouquinho mais para frente, Rê. E na hora que você descer, você dá impulso para descer e depois dá impulso para subir. Então, rola e empurra para subir. Você usa o apoio dos braços para subir e descer. Mais uma forma de trabalhar esse movimento, como se fosse uma gangorrinha para frente e para trás. Perfeito. Próximo exercício, One Leg Stretch. E agora a gente entra numa sequência de abdominais que realmente a gente precisa pensar na coluna em C, que eu vou demonstrar para vocês agora. Então pode deitar, Rê. Vamos começar abraçando a perna direita e estica a perna esquerda. Então, o braço, a mão de fora, ela vai ficar apoiada no joelho. Mão de dentro fica apoiada no tornozelo. Vamos entender bem essa sequência. Daqui você vai abraçar bem a sua perna e puxa ela em direção ao seu tronco, em direção ao seu peitoral. A outra perna, você tem que imaginar que tem alguém te puxando para o outro lado. Porque eu preciso de um alongamento. É como se a gente quisesse fazer forças opostas. Eu puxo o meu joelho em direção ao meu peito e o meu pé, imagina que tem alguma coisa esticando lá para o outro lado, para ela poder alongar. Perna longilínea, longa. Sobe o tronco e agora, tá vendo que aqui é uma coluna em C? Essa é a base que eu falei para vocês. É isso que a gente tem que pensar sempre nos exercícios de abdominal. Quanto mais coluna em C, eu só preciso tirar os meus ombros do chão, pescoço e a cabeça. Eu não preciso tirar mais do que isso. Aqui já está perfeito para conseguir colocar toda a força no meu abdômen. Aperta a perna, abraça bem a perna e inspira. E agora na expiração, troca as pernas soltando o ar. Inspira parado, solta o ar, troca. Inspira, solta o ar, troca. Ótimo exercício para coordenação motora. E agora você vai ver seus alunos apanharem. Você quer dar um castigo na aula? Coloca um One Leg Stretch. Alongamento unilateral, alongamento de uma perna só. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho que inspirar, eu solto o ar, eu alongo, eu tenho que cruzar os braços, eu tenho que pensar em que lado que o braço vai, para onde ele vai, e o tanto que eu tenho que aprofundar meu abdômen, o tanto que eu tenho que manter meu tronco estabilizado. Vocês estão entendendo quantas ações eu tenho num simples abdominal para ter eficiência de movimento? E relaxe. Então, quanto mais instruções vocês passarem para os seus alunos, mais eficiente vai ser o movimento, mais coordenado vai ser o movimento. Tá vendo que seu aluno está fazendo errado? Para, deita, relaxa, ele está precisando descansar. Faz 5 repetições, faz 6 repetições, vai sentindo isso do seu aluno. Não chega no extremo onde ele só terminou de executar. Lembrando mais uma vez que chegar lá a gente vai, não sei quando. Quanto mais você trabalhar para isso, quanto mais devagar, de passo em passo você for fazendo isso, mais perfeito ele vai chegar. Não adianta só executar o movimento, ele precisa ser sincronizado, ele precisa ser coordenado. E nesse caso, como a gente tem o uso das mãos, troca de pernas, a expiração, que ela sempre tem que acontecer na troca das duas pernas, é muita coisa para pensar. Não dá para fazer rápido. Vamos de novo lá em cima, Rê. Eleva, puxa a perna e estica a outra. Essa é a forma original do exercício. A ideia é fazer 5 repetições de cada perna, evoluindo posteriormente para 12 repetições de cada perna. Então seriam 12 trocas. No caso de um aluno mais iniciante, a gente pode propor só para abraçar as duas pernas, abraçar essa perna, isso com as duas mãos.
sem fazer essa troca. Então, inspira e na expiração você só abraça normal a outra perna e pode trocar, soltando o ar. Perfeito. Inspira e solta o ar. Ainda está difícil para o seu aluno sustentar, entender, fazer a troca de pernas, respirar? Deita a cabeça dele lá no chão, deixa ele bem acomodado e agora ele só abraça a perna. Inspira, solta o ar e troca. E agora ele só vai fazer essa transição. Quanto mais próximo do chão, melhor. Lembrando que ele é igual ao movimento do 100. Ele vai naqueles 5 centímetros acima do chão. Isso. E bem lá embaixo. E aí você deixa o seu aluno com a cabeça e o pescoço relaxados e consegue aproveitar o movimento. Ao longo que for ficando fácil, você vai subindo ele e aumentando o grau de dificuldade. Perfeito. Abraça as duas pernas e pode relaxar. Acho que por si só ele já é um movimento avançado. Essa troca de mãos que você tem que fazer em coordenar um braço para fora, outro braço para dentro, a respiração, a troca de pernas, isso já torna o exercício um pouquinho mais complexo. Então essa foi a segunda aula do Match Pilates. Eu espero vocês para a terceira aula. Pega o seu tapete, vai treinar.